Gravando. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Marcelão Brutal, tô na área. Admitir aqui o aluno o João Vitor. Bom, seguinte. E aí, fizeram simulado ou não? Semana passada, simulado? Fizemos. Facilite. Nossa, demais. O que foi isso? Só teve uma, Marcelão. Teve uma lá. Achou difícil? Tem uma tensa lá que você não deu a frequência do trem. Que aí tinha que fazer isolado. Isolado não, você tinha que isolar uma parte. Você fazia dois bom. efeitos de Doppler e isolava um deles. Mas e aí? Conseguiu fazer? Consegui, tá aqui. Mas ainda é difícil. Mas se você conseguiu fazer, então tava fácil, então. Penei, Marcelão, penei nesse. Tá doido. Para, velho. Facilite. Tinha quantas questões de física? Quantas? Eu não sei não. Imagina quantas questões de simulado? O simulado total tinha quantos? 118. 118? Sim. Mas era 2 dias ou foi num dia só? Um dia só. Uma tarde. Sinto o nosso sofrimento, Marcelo. O problema, o negócio é que era tipo assim, chegou na parte de inglês, eram umas perguntinhas bem tranquilonas. E tem umas partes lá que eram umas perguntas, tipo, muito fáceis. Era só tchup, tchup, tchup. Matemática tava tranquilo também. Tá. Física também, tranquilo. Mas tava, só essa daí que eu falei que tava tenso. Não, então o tempo era taxado em 4 horas só. 5, aumentou era 1 hora. Tá. Mas mesmo assim, 112 questões é muito puxado, cara. Mas tá bom. Fazer nada mesmo. Bom, galera, dando continuidade então aqui, ó, no nosso conceito elétrico aqui. Hoje a gente vai chegar lá no campo elétrico. Já postei lá no seu ambiente virtual 10 minutos atrás aí, tanto no segundo A quanto no segundo B, postei lá a listinha para você resolver essa semana, listinha aí, ó, de força elétrica, campo elétrico. Ao invés de escrever aqui no esquema aí do Zoom aqui, ver se eu consigo escrever aqui num quadro aqui. Isso é a falta de escrever no quadro, tá vendo? Você vê, deixa eu ver se eu diminuo o reflexo aqui. Tá ficando bom. O Bestão, acho que vai ficar longe, vou aproximar aqui. Tem aqui uma carga elétrica Q1, tem uma carga elétrica Q2. Tá muito longe, não tá? Aproxima ou tá dando para ver? E aí? Se puder aproximar é melhor, mas se for dar muito trabalho, dá para ver. Aproximei. Melhorou? Demais, Marcelo. Certeza? Cara, eu fico com medo de quem tá vendo pelo celular, porque quem tá vendo pelo celular a tela é um pouco menor, dependendo da tela, lógico. Tem celular aí que a tela é do tamanho da minha televisão. Então, tenta averiguar aqui comigo, ó. Coisinha básica. Eu tenho 2 cargas elétricas, elas são separadas por uma distância D de distância ali, certo? Vou escrever de vermelho, não que o vermelho também é muito ofuscado. Galera, 2 cargas elétricas. A gente já sabe que se essas 2 cargas aí são cargas iguais, os iguais vão fazer força de repulsão. E se essas cargas aqui, se elas são opostas, uma mais, uma menos, elas vão fazer força aí de atração. Essa força, ela veio de uma lei na física conhecida como lei de Coulomb. Lei de Coulomb, onde essa força elétrica, ela é igual a uma constante que tem um valor fixo, 9/10 a nona, e aí você vai fazer o produto dessas cargas aqui para mim, Q1 vezes Q2. Algumas leis aí, na verdade, alguns livros usam um módulo aqui
para o aluno perceber que ele vai fazer essa conta sempre positiva, já que a força é um vetor. Dividido pelo quadrado da distância. Olha essa expressão aqui para mim, galera. Verifica, verifica, verifica. Toda vez que você for calcular a força elétrica, você vai usar essa lei de Coulomb sempre, sempre, sempre. Essa força depende de uma constante. Essa constante é 9/10 a nona. O valor físico aqui é sempre dado para você no vácuo, 9/10 a nona. Produto das cargas inverso do quadrado da distância. Vamos fazer uma observação aqui com você, ó. Se a força é F, a distância é D. Beleza. O que acontece, vamos ver se você se lembra, eu já te expliquei isso. O que acontece se eu dobrar a distância? Sabe dizer para mim o que acontece com a força? E aí? Interrogação. O que acontece se eu dobrar a distância? Se dobrar a distância, a força fica 1/4? Fica 1/4. Explica por que ficou 1/4. Por causa que vai ser 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Porque se eu dobro a distância, fica 2D. Só que ao quadrado. 2 ao quadrado ficou 4. Então a força ficou dividida por 4. Boa. Se eu triplicar a distância, aí a minha força fica dividida por 9. E assim sucessivamente. Mas sim, tá bom, beleza. Galera, quando eu falo sobre força elétrica, sobre a lei de Coulomb, é importante demais que você sempre defina essa característica. Vou fazer um exemplo aqui para você. Pensa aqui comigo, ó. Precisa anotar isso não, tá? Tá gravando aí. Essa lei eu já escrevi, já te passei ela, tem nos vídeos anteriores, medicina. Vamos supor que essa carga aqui, ela tem 2 milicoulombs, e a carga Q2 tem, sei lá, 4 microcoulombs. O aluno precisa memorizar rapidamente que o mili, o micro e o nano, eles são bases de 10 características. 10 a menos 3, 10 a menos 6 e 10 a menos 9. Essas são as bases de 10 que vêm desde aplicações aí, ó, dos submúltiplos, desde o ondulatório. Lembra disso aqui? Mili, micro, nano, quilo, mega, giga. Observa, ó, esses fatores aqui, 2 milicoulombs, 2 mili, o mili é 10 a menos 3. E o 4 micro, o micro é 10 a menos 6. Agora eu vou aumentar aí esses valores aí. Aumentar essa letra aqui para você. Vamos supor que a distância entre essas partículas aí é de 10 centímetros. Vamos calcular a nossa força elétrica. Eu sei que a fórmula é uma constante, produto das cargas, quadrado da distância. Lei de Coulomb. Bora lá. A força igual. A constante K0, eu sei que essa constante aí, ela vale 9/10 a nona. Olha só, 9/10 elevado a nona. A primeira carga, 2 mili. O mili é 10 a menos 3. Então, 2, 10 a menos 3. A segunda carga, 4, 10 a menos 6. Está lá, o 4 micro. A distância, galera, 10 centímetros. Transforma aqui, ó, para metro. Isso vai para 0,1 ao quadrado. Imaginou? Tá dando para enxergar ou ainda está muito pequeno ainda, galera? O que você acha? Essa semana aí eu vou comprar uma câmera aí, ó, uma câmera profissional, aí você vai ver, aí nós vamos bombar aqui. Beleza? Agora fazer conta. Fazer o cálculo numérico aí, ó, sobre essa força elétrica. Aqui tá fácil de fazer, porque 2 vezes 4, 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 9, você sabe que dá 72. Concorda comigo? Olha lá, ó, de novo, 9 vezes 2, 18. 18 vezes 4, 72. 10 a nona, 10 a menos 3, 10 a menos 6. Conserva a base. Conservei a base. E agora, vou somar o meu expoente. Então ficou, ó, 72, 10 a menos 3, dividido por 0,1 ao quadrado. Mais 0,1 ao quadrado é 0,01.
Faz essa divisão aqui, 72 dividido por 0,01 é fácil. 72 dividido por 1 dá 72. E aí eu vou acrescentar 2 zeros. 7.200, 10 a menos 3. E aí você pode só cortar ali em 3 casas. Por que deu menos... Fala comigo, deixa eu te ouvir. Por que deu vezes 10 a menos 3? Por quê? Opa, Isso. volta aqui. Volta aqui, pensa comigo, ó. Olha para as bases de 10. Uhum. Que é 10 a nona, que é o valor da constante. Sim. A carga, 1 é 2 mili. O mili é 10 a menos 3. Isso. A segunda carga é 4 micro. O micro é 10 a menos 6. Então, 4, 10 a menos 6. Concorda? Sim. Você entendeu por que deu 72? Deu, 72 eu entendi. Eu só não entendi Vamos para a base de 10, então. Vamos na sua dúvida aqui, ó. Conservar a base e somar os expoentes. Vai lá. Uhum. 10 a 9, 10 a menos 3, 10 a menos 6. 9 menos 3, 6. 6 menos 6, zerou. Opa. Ah. Por que você não falou logo? Uai. Então deu 10 elevado a nulo. Todo número elevado a zero é 1. Vou eliminar esse zero aqui, ó. Todo número elevado a zero é 1. 72 dividido por 0,01. Acrescentar 2 casas, então 7.200 newtons, que é a força elétrica que a gente queria calcular. Ou seja, o cálculo em si da força elétrica, em si ele não é difícil. O problema é, pois você anota assim, o problema é quando está analisando a força elétrica, opa, tem um aluno aqui para a gente admitir. Quando você está calculando essa força elétrica, você tem que tomar cuidado, primeiro, com os múltiplos, o mili, o micro, o nano, aquelas bases de 10 características. Toma cuidado com o centímetro, que você vai ter que transformar sempre, porque a unidade lá da constante 9, 10 a nona, ele vem numa base de 10 características. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de relação. Sacou? De resto, galera, aí é matemática, aplicação aí, ó, desses fatores numéricos. Puxar um caso aqui no share screen pra gente. Esperar você pensar aí primeiro. Cadê? Ctrl C. Ctrl V. Vamos lá. Compartilhar aqui. Admitir aqui a Giovana. Compartilhar o exercício número 1. Deixa eu aumentar aqui a letra. Olha só. Vou aumentar aqui a letra. Tá bom. Galera, olha só o que o problema traz para você. Diz assim. Não, acho que esse exercício que já fiz. Duas pequenas esferas eletrizadas com carga 9, 10 a nona, quando elas estão separadas uma da outra, 30 centímetros, ao se dobrar a distância entre as esferas, a força passa a ser 3,6 newtons. Cada uma dessas esferas está eletrizada com carga igual a quanto? Tenho quase certeza que eu fiz esse problema aqui, mas olha só. Quando elas estão separadas uma da outra, cerca de 30 centímetros. Ao dobrar a distância entre as esferas, a força passou a 3,6 newtons. Então, dobrou a distância lá. Era 30 centímetros, dobrando a distância passou a ser 60. Certo? É o que ele está falando lá. Ele deu a constante. Beleza? Elas estão interagindo 30 centímetros. Quando dobrou a distância, a força passou a ser 3,6 newtons. Cada uma dessas esferas está eletrizada com carga de quanto? Imaginei a pergunta.
Então, vamos anotar os dados aqui, ó. Se, por quê? Porque o exercício tem o mesmo princípio aí, ó, do que a gente acabou de fazer. Ele deu duas cargas elétricas, só que são duas cargas iguais. E falou assim para você, ó. Ele tem uma carga aqui, tem uma carga aqui. Isso foi o exercício que afirmou. Desenhando lá em cima, ó. Tem duas cargas elétricas, galera. Vou fazer aqui no esquema, ó. Quando elas estão a 30 centímetros, dobrando a distância. Então, eu não preciso de 30 centímetros, eu preciso do dobro. Dobrando a distância, então a distância foi para 60 centímetros. Quem falou foi o exercício. Quando dobrou a distância, a força entre essas partículas aí virou 3,6 newtons. Olha que massa, olha que massa. Está lá a força, está lá a distância. Certo? Imaginei. Então, eu tenho a força elétrica, que eu tenho a distância entre as partículas. Lembrando, galera, que o texto, o exercício está falando que as duas esferas aí têm cargas idênticas. Beleza. Agora, não tem o que fazer não, galera. É fazer continha, brincar aí com o problema. Bora. Pega a fórmula, lei de Coulomb, força é uma constante. O produto das cargas, vou lembrar você que as cargas são iguais, e a distância você tem que passar aí para metro. E aí, lei de Coulomb, fazer conta, que eu tenho certeza que você adora. Bora. Efetuando o cálculo aqui, vai ficar assim, ó. A força é 3,6, a constante é 9/10 a nona. Uma carga vezes a outra carga, Q vezes Q, daqui ao quadrado. E a distância, que é 60 centímetros, transformando aqui, essa distância dá 0,6. Então, 0,6 elevado ao quadrado. Vou pôr um parêntese aqui. 0,6 elevado ao quadrado. Escrevi bonitinho aqui, ó. 0,6 ao quadrado. Sim. Agora é correr para o abraço aí. Correndo para o abraço. Vai ficar, ó. Puxar para cá. 0,6 ao quadrado. Observe que isso aqui dá 0,36. Então, por enquanto, vou manter aqui, ó, esse 3,6 igual 9/10 a nona, Q quadrado. No denominador, o que a gente encontrou? 0,36. Então, tá aqui, ó, 0,36. 0,6 vezes 0,6 é o 0,36. Dá para dividir esse número. 9 dividido por 0,36. Divide aí. 9 dividido por 0,36. Quanto que dá? 9 por 36. Isso dá 9 dividido por 0,36. Fazer aqui no rascunho. Corta a vírgula. 2 zeros. Isso dá por 2. 72. 8. 0. Vai 5. 25. Boa, boa, Luizão. 9 dividido por 0,36. Então isso deu 25. Tem um 10 na nona. Q quadrado. O número que está aqui, galera, multiplicando, vou passar dividindo. E aí, vou matar o problema, porque vai ficar, ó, Q quadrado igual 3,6, 10 a nona, observa, ó, está multiplicando, passou dividindo, 25, 10 a nona. E aí, lembra que o quadrado agora, a gente vai fechar o problema. O quadrado vai passar como raiz. A gente vai fazer essa divisão aqui, vamos passar o 10 a nona já para cima. Lembrando que 10 a nona sobe 10 a menos 9. 3,6 divide por 25. Quanto que dá? 3,6. Faz aí, Luizão. 3,6 dividido por 25. Quanto? Dividir para nós. Não fazer nada mesmo. 0,144? Não sei, deixa eu ver aqui. Vamos fazer essa conta aqui.
Fazer de cabeça. Da dízima, 0,14444444444. 4 não, 0,144, eu mosquei. Tá certo. Não é? 3 vezes 6 dividido em 5? 0,144. 0,144. O 10 a nona subiu 10 a menos 9, hein? Observe que o quadrado, vou passar para lá na raiz. Esse quadrado aqui, vou passar na raiz. Mas antes vou dar uma arrumada nesse número. Porque 144 tem raiz exata. Só que está menos 9. Direita diminui, hein? Está menos 9, ó. De vermelho aqui para você pensar, ó. Como está menos 9, menos 10, menos 11, menos 12. Então ficou, ó, 144, que tem raiz exata, inclusive. Por isso que eu deixei no 144. 10, vamos de novo, ó, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12. E o quadrado eu estou passando aqui na forma da raiz. A raiz de 144 é 12. Confere? A raiz de 144 é 12. A raiz de 10 a menos 12, lembra, ó, quando você tem uma raiz quadrada, igual essa que você está tirando aqui, você está fazendo a raiz quadrada de 10 a menos 12, sai 10 a menos 6. É só dividir aqui, ó, o expoente do radical. Como é quadrado, 12 por 2 sai menos 6 coulombs, que é a resposta lá. Ou 12 10 a menos 6, ou 12 microcoulombs, ou 1,2 10 a menos 7. Vamos verificar lá? Vamos verificar lá, vamos verificar lá. Share screen aqui do exercício. Olha lá, ó. 12 10 a menos 6, lembrando que 10 a menos 6 é 1 micro, então 12 microcoulombs. Bonitinho. Um exercício aí, ó, de vestibular, aplicação bem importante aí para você. Ver se eu consigo encaixar o esquema todo aqui. Dá uma pensada aí, dá uma pensada. Bonitinho. Então, você tem basicamente aí, galera, dois casos aí sobre como que vai ser definida essa força elétrica em relação a uma partícula que está interagindo com outra partícula, uma carga Q1, outra carga Q2. Lembrando que só tem interação elétrica quando você tem uma partícula que está eletrizada. Ou seja, um nêutron não vai ter esse tipo de aplicação. Imaginou? Vai lá, anota aí, tira print, tira foto aí. Uma foto linda. E explicar aqui, abrir aqui o conceito aqui, te explicar o que é o campo elétrico para você conseguir fazer os seus probleminhas aí. Vou apagar aqui. Fala aqui para mim. Bora lá. Tem uma partícula aqui. Essa partícula tem 1 grama. Por que a partícula caiu, hein, galera? Quando você estudou lá no primeiro ano, e aí, galera? Você tem uma partícula, essa partícula azul aqui, ó. Por que ela cai? Como é que você explicaria isso fisicamente falando? Tem outra partícula aqui. A partícula caiu. Explica para mim, galera, por quê? Pode ser. E aí, vai lá. Explique com as suas palavras aí. Por que a partícula caiu? Por causa da gravidade? Gostei, Gleides. Por causa da gravidade. O termo gravidade é o mesmo que campo gravitacional. G igual a 9,8, não era que a gente estudava? Aí a gente aproximava para 10, todos os livros fazem esse tipo de aproximação, vestibulares, Enem, etc. G igual a 10. É o campo gravitacional. Galera, na física, há 3 coisas fundamentais para que você faça o seu estudo.
para qualquer prova. Tem 3 condições na física aqui que são fundamentais. Quais são elas? Força, campo e energia. Galera, tudo, qualquer parte da física, 1, 2, 3, física do primeiro, do segundo, terceiro ano, todas as 3 partes são fundamentadas na força, no campo e na energia. Vou lembrar você, bora lá. Quando você falou lá na força, lá na mecânica, era a lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. Aí tinha um campo gravitacional para o peso e tinha os tipos de energia lá da mecânica. Da mesma forma, galera, você chega aqui na eletricidade, a gente fala força elétrica, campo elétrico, que eu vou te explicar agora o que é, e a gente vai falar em energia elétrica. E aí, quando chegar lá no magnetismo, a gente vai falar força magnética, campo magnético, energia magnética. Tudo na física está associado nesses 3 termos. Força, campo, energia. Você tem que memorizar isso aí. Esquece não. Aí, eu já sei, eu já entendi a força elétrica. Beleza, eu já entendi. Sabe qual que era o grande problema para Albert Einstein na ordem de 1911 até chegar aí, ó, no termo quando ele morreu em 1955? Morreu frustrado, por quê? Porque não conseguiu separar os polos magnéticos de um ímã. É verdade. Para quem sabe que a carga aqui é mais e aqui é uma menos, e elas são separáveis, estão separadas aqui, ó. O problema grande é, quando a gente chega no magnetismo, você tem um ímã, e o ímã é definido um polo norte e um polo sul. Cara, lindo demais. Mais lindo que o Claudião pelado. Para pensar ali, ó, nos polos de um ímã. Eu costumo dizer para o meu aluno que, como esses polos aí são inseparáveis, cabeça, tem mais de 200 anos que os caras tentam separar os polos de um ímã. Mas eles são impossíveis de separar. Por quê? Porque o spin, que vem do inglês aí, giro, essa rotação aí, ó, das partículas, elas são de interação. E essa separação, ela não acontece. E aí eu costumo dizer para o meu aluno sempre, para ele não esquecer, que só há 2 coisas na natureza que são inseparáveis. Os polos do ímã e o amor de Deus. Hein? Imaginou o amor de Deus, que é inseparável? Para quem é muito leitor aí da Bíblia, e na Bíblia diz que, em Romanos capítulo 8, depois você pode pesquisar lá, que o amor de Deus é inseparável. Não esquece não, tá? Nem a natureza, nem o passado, nem o porvir, nem as profundezas, nem as alturas, nada poderá te separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Amém? Amém. Obrigado. Foi lindo isso, não foi? Ou ninguém gostou? Foi lindo, Marcelo. Foi lindo demais. Nossa, você nem escutou o que eu falei, mano. Você tava lá do outro lado, lá, e eu falei assim. Eu vi sim, Pô, foi lindo Marcelo. que eu Pelo falei, amor né? de Deus. Viu, Marcelo? É só o Miguel, é só o Miguel. Só o Miguel, cara. Você vê que eles levaram 15 segundos para até sair correndo. A gente está tá deitado no conversando quarto. com você. Não, Mazon, você ouviu mesmo, Mazon? Ouvi demais. não viu nada. Também? E me perdi um pouco. Eu cheguei na parte de Deus, entendeu? Eu tava nessa parte. Eu estava falando que os polos do ímã são inseparáveis, assim como o amor de Deus é inseparável. Mas exato. Depois eu vou pregar o amor de Deus para vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Até arrepiei. Galera, finalizando aqui então o nosso processo, fala aqui comigo. Por que a partícula caiu mesmo? Acho que foi o Gleides falou. Ó, por que a partícula caiu? Porque tem um campo gravitacional. Porque tem uma gravidade que é voltada para baixo. Que faz aqui, ó, a partícula cair. Agora eu vou perguntar o seguinte. Acabamos de fazer um exercício aqui com força elétrica. Só que em nenhum momento... Ô, Luizão, você está focado ainda? Está focado, Luizão? Sempre, Marcelão. Ô, Luizão, em nenhum momento eu perguntei... Eu falei para você assim... Por que uma partícula positiva
atrai uma partícula negativa? Porque existe um campo elétrico. Galera, por que a maçã caiu na cabeça de Newton? Porque existe um campo gravitacional. A Terra atrai a maçã. Da mesma forma que a maçã atrai a Terra. Professor, mas por que não é a Terra que cai na maçã e sim a maçã que cai na Terra? Porque a massa da Terra é infinitamente maior do que a maçã. Parou para pensar? Agora, se eu falar para você assim, ô cabeção, eu tenho um próton, eu tenho um elétron, por que eles vão se atrair? Porque existe um campo elétrico. Vou te dar outro exemplo. Por que eu e a minha esposa, a gente se atrai? Porque existe um campo amoroso. Galera, tudo na física. Por que o polo norte atrai o polo sul? Porque existe um campo magnético. A função, o fundamento do campo é gerar, galera, força, gerar atração ou repulsão sobre as partículas. E é aí que eu finalizo a aula de hoje. Eu tenho uma partícula aqui de carga Q. Galera, se essa partícula for positiva, vai acontecer isso aqui, ó. Olha que lindo esse desenho. Toda partícula positiva, vou escrever aqui, ó, a carga é maior do que zero. Positivo é o mesmo maior que zero. O que é essas linhas radiais saindo da partícula? Radial é porque está direcionado no raio aí. Galera, por que essas partículas estão saindo? Porque, falei partícula, desculpa, essas linhas estão saindo, é porque toda carga positiva gera campo elétrico, que a gente representa pela letra E maiúsculo, de afastamento. Você não pode esquecer isso não, meu querido. Campo de afastamento. Sempre. Toda carga positiva, o campo elétrico é assim, ó, afastando, afastando, afastando. Agora, se essa carga for uma carga negativa, apaga logo tudo. Se a carga for negativa, olha aqui para você ver, ó, eu tenho uma carga, agora ela é menor do que zero. Você está vendo essa carga aqui? Toda. Pode ser um elétron, pode ser uma partícula que está eletrizada negativamente. O que vai acontecer? Isso aqui, ó. Explica aí fisicamente o que está acontecendo. Curte só, curte só. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Está gerando campo elétrico de aproximação. O campo elétrico é de aproximação. Medicina, medicina. Professor, como é que eu vou calcular esse campo elétrico? Facilite, ó. Você tem que gravar a fórmula, hein? O campo elétrico, que é representado por essa letra E maiúscula, que é um vetor, é FQ. É a força sobre a carga. Vou pôr um módulo aqui para você lembrar que essa carga é sempre positiva. Você sempre vai usar ela no valor positivo. Então, querido aluno, o campo elétrico é FQ. É a fórmula do eu fiquei. Campo elétrico é a força sobre a carga. Tá imaginando? Vou puxar um share screen aqui para você, ó. Olha que lindo, ó. E aí, cabeça, pensa aqui comigo. Como que você vai fazer esse tipo de definição? Você tem aqui uma partícula, essa partícula verde aqui que eu estou desenhando para você, ó. Isso é uma partícula, está eletrizada. Se por acaso eu falo para você que essa partícula é uma partícula positiva, essa partícula é positiva aqui, ó, é um mais aqui, as linhas de campo, elas tinham que ser linhas retas, tá? Por isso que hoje eu escolhi desenhar ali no quadro ali. O desenho aqui fica muito terrível, parecendo um desenho de criancinha do maternal. Tá aí as linhas de campo elétrico. E esse campo elétrico, não esquece não, é a fórmula do eu fiquei. Campo elétrico é a força que atrai ou repele a partícula sobre a carga. Sobre a carga aqui. Às vezes, galera, eu vou esquecer de colocar esse módulo aqui, mas o aluno sempre vai lembrar. Não, pessoal, a carga é menos 3, mas a gente vai usar mais 3.
Não, a carga é menos 12, a gente vai usar 12, e assim sucessivamente. E aí eu queria que você anotasse essa expressão, se bem que não precisa, né? A gente está gravando aí. Anota essa expressão, muito importante para você. E vida que segue. Vou parar aqui.